valorizar coisas pequenas, relacionamentos, sabe? E você vê que uma jornada, ela é muito mais complexa e muito mais interessante de você poder criar vínculos, tanto de amor como em outras coisas, como nenhum outro game criou. E mexeu muito comigo. Então, quando o Chris falou que a gente ia fazer o 2, todos esses sentimentos do primeiro vieram em mim uma porrada na cara. Eu falei, caramba, então vamos fazer o 2. Quando a gente começou a fazer o 2, infelizmente, eu não dirigi o terceiro. Infelizmente, eu não fiz ele. O João Capelli, que é outro diretor, dirigiu no Rio de Janeiro, mas todo o resto do game a gente que fez. A Ellie, a Dina, todos os outros personagens. Não, o Tommy também foi lá no Rio de Janeiro. Mas o resto da galera toda, a Abby, que foi a Carol Valência que fez, enfim. E esse é um jogo que a gente começou fazendo na Maximal e depois a Maximal foi vendida para um outro estúdio chamado Keywords Studios, que é um estúdio enorme e tal. E a gente saiu da Maximal e a gente foi para um prédio e tal. Só que foi um processo longo, muito interessante, prazeroso e muito intenso. Até a gente gravando, eu e o Felipe lá, e eu falando com a Luísa Castro, que fazia a Ellie. A gente gravou algumas coisas e eu falei assim, cara, isso tá muito bom, então não sei o que. Eu falei assim, não, mas eu quero de novo, vamos fazer não sei o que. E o Felipe falava, meu, já tá muito bom, velho. Eu falei, não, vou mexer numa coisinha. Então foi bem criterioso, bem chato, e, enfim, vocês jogaram, vocês sabem mais ou menos o que é, né? Então, a honra é assim, ela é eterna. The Last of Us 2, pra mim, na minha opinião, humilde opinião, é o maior jogo de todos os tempos. Na minha opinião. Que isso sou eu na fila do pão, né? Bom, agora vamos deixar os queridos falar aqui, porque... Boa tarde. Boa tarde. Eu comecei a dublar em 1997, né? E devo ter começado a fazer games quando começam os games a ser dublados factualmente? 2000? Já tem coisa, 99, 98, né? Mas você pegou mesmo em 2012 para frente de 2012. Né? Mas porque 2012 foi mais completo, né? Porque tinha de fato algumas dublagens em poucos jogos, sim, mas eram bem pouquinhos assim, sim. né? Tinha que eu lembro que eu fazia alguns games e sempre uns coronéis gritando, uns monstros no negócio, né? E aí você vai tendo essa experiência. E eu devo dizer o seguinte, dublar até fazer o primeiro game do The Last of Us, eu achava banal fazer game. Porque na dublagem, o que acontece? Você tem ali um ator, né, que passou um tempo construindo aquele personagem, que é um dos maiores prazeres para um artista, esse tempo de construção. E aí você vai dublar, você tenta entender o que aquele cara, como aquele cara chegou naquele papel, a construção dele, as intenções dele, né? Você tem a imagem, você tem os olhos que falam, você tem os ombros, enfim, você vai compondo junto com a imagem que você está vendo. E o game, como falou o pessoal aqui todo, você segue uma onda sonora. Eu não sei o que você está fazendo aqui, você tem uma onda. Mas você não tem a imagem, né? E não havia também, eu sinto, uma paixão da parte técnica, da direção para com o jogo. A sensação que eu tenho é que não havia um conhecimento do que estava sendo, de como aquilo iria se tornar na tela, a imagem. Então, quando me chamaram para fazer o The Last of Us 1, eu fui para fazer mais um game. Olá, tal, legal. Aí a primeira coisa que me tocou é que não era um monstro, não era um cara gritando, corre, abaixa, cara.
você não tem muita ideia do que você está fazendo, mas está fazendo. A direção me colocou, não é um cara comum, é uma pessoa, um cara, e aconteceu isso. Então, tivemos um briefing longuíssimo, e aquilo já me tocou, aquilo já me deixou, opa, tem história aí por trás, não é só gritar. E a chave que eu virei foi a seguinte: vou me colocar nessa situação, vou imaginar como eu, Luiz Carlos Percy, me reagiria nesse mundo que está caótico. E nós tínhamos cenas que era de um diálogo absolutamente cotidiano. Poxa, não faz isso. Vem cá. Não. Você não quer fazer isso mesmo? Não é assim não. Vamos até ali, cuidado. Cuidado, fica baixo, fala baixo. Isso era uma novidade para mim, e eu acho que para o universo dos games não havia algo assim até então. Quando veio o resultado desse trabalho, aí foi chocante. Porque de repente todo mundo começou a falar em The Last of Us, o melhor jogo. Eu, um negócio de doido. Quando me chamaram para fazer o segundo, aí eu já fiquei, né? Opa, tem coisa boa aí. Vamos embora. E aí comecei a fazer. E infelizmente não fui dublado, não fui dirigido por você. Fui dirigido pelo João. E o João, cretinamente no bom sentido, porque eu acho que você faria a mesma coisa, não me falou que um dia eu morria. Eu espero que isso não seja spoiler. Já foi, já. Depois eu vou te contar uma coisa que eu fiz com a Luísa, mas por favor. Aí, tô lá fazendo, não sei o que, de repente, começo a apanhar, vou morrendo, e morro. Oxe! E aí? Acabou assim? Foi assim que acabou? Ele morreu, acabou. Eu saí. Foi a sensação, claro, não vou dizer que foi a perda de um ente familiar próximo e tal, mas foi uma perda sensível. Eu saí tocado daquele negócio. Tanto que eu saí, eu gravei ali num estúdio que tem no centro da cidade, no Rio de Janeiro, e eu fiquei rodando pelo centro, andando meio zumbizado. Ele morreu. O cara morreu. Eu morri. Né? É do jogo. Aí aconteceu a loucura maior, que foi: vamos lançar a série. E aí o que acontece? Quem fez o Joel foi o Pascal. Eu não dublo o Pascal. E a Luísa também. A Luísa não dubla Bella Ramsey. Ela não dubla. E a Carol não dubla a menina. E ninguém dubla os atores que estão ali fazendo a série, do elenco do game. Então, o que eu trocava muito com a Luísa, que se tornou uma grande amiga, porque eu ouvia a Luísa, ela tinha 12 anos quando fez o primeiro, ela era novinha, né? Ela era muito novinha, e eu ficava ouvindo a voz, né? E quando chegou a coisa da série, a gente começou a trocar. E será que ele vai fazer? Puta merda, quem vai fazer o jogo? Se não for eu, será que eu mato? Dependendo de quem seja o dublador, eu mato. Só que, e aí começou uma tensão. Não é uma propriedade, é um ciúmezinho, um carinho.
Poxa, né? E muita gente, mas muita gente, muito colega próximo, me dizia, não dá para ser você. Tua voz não combina. Não dá para ser a Luísa. A Luísa já é uma mulher, já tem filho. Não dá. A menina está muito novinha. E não sei se vocês sabem, mas a Luísa, ela ganhou o prêmio de melhor dubladora da Ellie no mundo. Uau. Ela foi receber esse prêmio lá nos Estados Unidos, acho que em Nova York. Ela foi a melhor dubladora da Ellie no mundo. E aí a gente começou a falar coisas nesse sentido. Pô, a garota, a Ellie ganhou, a Luísa ganhou o prêmio. Nós temos um reconhecimento e tal. E aí eu fui escolhido. Opa, legal. E aí começamos, e aí o resto. A gente está vendo, não tem como ver. Tem que ser todo mundo, cara. Tem que ser todo mundo. Eu ali falando também. E conseguimos, né, que praticamente acho que todo o elenco faz a série. E quando eu vi no ar, a minha opinião, e de alguns outros, ficou muito bom, ficou perfeito. Não tem, tua voz não combinou, não ouvi isso de ninguém chegou a ter a coragem de chegar para mim e falar, mas quer a todo lado. Ninguém. Assim como, não só a minha, como a da Luísa, como a da Carol, do Lécio, todo mundo está absolutamente perfeito nos seus papéis, né? Tanto na primeira como na segunda temporada. E aí entra uma coisa que eu gosto muito de falar, porque o tempo inteiro eu sou interpelado por pessoas que gostam, que reconhecem o meu trabalho, eu sou muito grato por isso. Muito grato, inclusive, a oportunidade, não diria nem a oportunidade, as dificuldades que a vida me colocou para chegar onde eu estou hoje, porque foram vitórias constantes. Desde o início, acho que todo mundo sabe que eu tinha problema de voz sério, e tive que trabalhar e resolver, né? E para mim, eu acho que isso é muito importante, porque a maioria das pessoas desiste muito fácil. E eu não estou falando de sonho, não, estou falando de projetos. As pessoas desistem dos seus projetos com as dificuldades, quando na verdade essas dificuldades elas servem para nos dar mais aprofundamento nos nossos projetos. Então muita gente chega para mim e fala, agora a tua voz, cara, a tua voz, cara, a tua voz. E eu acho o seguinte, não é a voz. A voz, tudo bem. Porque se fosse só uma voz, eu não faria o jogo na série. A Luísa talvez não fizesse a Ellie pela voz. É a nossa capacidade de interpretar e representar. Isso é que é o grande barato. É como a gente consegue respirar junto com aqueles personagens. Como a gente consegue encarnar literalmente aquilo que foi realizado e, claro, dar o nosso molho, mas com toda a nossa verdade, a capacidade que nós temos de nos colocarmos nessas situações. E eu acho que o game tem uma coisa que é muito bacana, porque como você não tem imagem, você tem que criar tudo aqui na cabeça. Então, você às vezes está lá montando num cavalo, você não tem, aí nem a imagem do cara montando no cavalo, e aí você tem que fazer um esforço, o cara subindo no cavalo, vamos embora. E tudo isso é a nossa capacidade de imaginar. E isso eu acho que se reflete. E as pessoas vão falar, claro, a tua voz. Mas a voz que surge num Gandalf não é a mesma voz que surge no Voldemort, não é a mesma voz do pai do Tim Turner, nem é a mesma voz do Joel e nem a mesma voz do Tom Corleone. Não são as vozes, são as nossas capacidades de encarnar os papéis e dar a eles a mesma vida, ou pelo menos tentar dar a mesma
na vida que aqueles atores, e eu citei aqui apenas atores brilhantes, conseguiram fazer nas suas realizações. Eu acho que basicamente é isso. Olha, forte. Olha, pesado. eu fiquei emocionada. Nossa. Eu tô aqui. Sim, ó, a gente já vai abrir perguntinhas para o público pelo nosso tempo, mas antes eu queria fazer um pedido para ele, então eu vou voltar o microfone para ele de novo, bravo. Eu queria que você desse um trechinho assim, tanto pode ser de um trecho que você gosta, uma fala que você gosta, ou que o pessoal pede bastante do Diogo. O pessoal adora aquela uma frase aí, faça os tiros valerem a pena. Eu não gosto dessa frase, eu acho grosseira, né? Claro que dentro daquele universo ela é, mas dependendo de quem ouve, ele pode querer dar um tiro em mim, porque o tiro vale a pena. Eu sou anti-violência, eu sou pura paz, puro amor, mesmo, e acho que se a gente puder, na vida, dar incentivo, dar carinho, dar amor, ter cuidado com o outro, se colocar no lugar do outro, eu acho que essa é a nossa maior contribuição. Ainda mais nós que temos, nós somos pessoas, vamos dizer, pessoas relativamente públicas, né? Nós temos isso faz parte do nosso trabalho, para que a gente consiga melhorar as nossas vidas, né? E a vida das pessoas, porque eu acho que realmente não adianta. Gentileza gera gentileza. Você sendo agradável, você sendo incentivo. Eu dou aula de dublagem, eu dou aula desde 1990, eu dei muita aula de teatro na Escola Martins Pena, no Rio de Janeiro, que é a mais antiga da América Latina. Foram 12 anos dando aula, e dali hoje em dia eu dou aula de dublagem, e eu tive no meu caminho pessoas que, muita gente, como eu, né, teve gente querendo tirar você do mercado, dizendo, você não dá para isso, não, a tua voz é ruim, não, e eu tive alunos que muita gente diria, cara, desiste, você olha, e que se tornaram grandes atores, grandes artistas, não só atores, mas cenógrafos, figurinistas, produtores, diretores, né? Que até hoje, quando me encontram, é emocionante. Me chamam de professor. Pô, isso é lindo, sabe? Você ter contribuído para que essas pessoas não abandonassem as suas carreiras e se tornassem pessoas melhores. É isso. Ai, galera, também a Mayuri vai dar uma descida aí para vocês fazerem suas perguntas, e eu queria relembrar vocês que saindo daqui a gente vai ter um meet and greet com eles, ok? E para o meet and greet vocês vão precisar pegar senhas, tá? As senhas vocês pegam com os staffs do evento, e o meet and greet ele vai acontecer do lado do palco principal, ok? Então, saindo daqui, eles já vão direto para o meet and greet, e não se esqueçam, precisa pegar a senha. É gratuito, ok? Mas precisa da senha. Então, não se esqueçam, só conversar com os nossos staffs que eles vão dar a senha para vocês, e o meet do lado do palco principal. Vamos lá? Bora lá então. Quem quer fazer pergunta? Tá bom? Vem aqui, vamos fazer uma filinha aqui, pode ser? Que aí fica organizado. Gente, também lembrando que infelizmente não tenho certeza se vai dar para todo mundo perguntar, tá? Eu vou com a colaboração de vocês, por favor. Infelizmente a gente tem que seguir o cronograma, mas se dependesse ficava o dia inteiro. Bora lá. Boa tarde, meu nome é Ricardo. A pergunta é pro Luiz. Prazer com vocês. Eu quero saber se muita dificuldade, muita diferença da dublagem do jogo para a dublagem da série. Teve muita diferença na parte da dublagem. Porque, como eu disse, como todos nós aqui falamos, né? No jogo você não tem uma imagem, você tem
cadê o diretor dizendo? E acho que nesse sentido, eu acho que nesse ponto, até nisso o The Last of Us foi importante, porque eu acho que ele alterou a forma de se dirigir. Porque antes era uma parceria, aí o cara estava lá gritando, estava lá falando, mas o diretor não se envolvia profundamente. A partir do The Last of Us, começou a falar, olha, está acontecendo tal coisa, a cena é assim, assado. Por quê? Porque no jogo a gente faz muita reação, né? Reação de levando tiro, caindo, tropeçando, morrendo. Mas você só ouvia a reação, então ficava aquele negócio. Vinha lá o som do original. Mas por quê? No The Last of Us começou a ver, olha, ele está sendo esfaqueado, olha, ele está brigando com uma faca, olha, ele está sem arma nenhuma, rastejando. Então essas imagens surgiam, a gente imagina isso e se coloca na situação. Na dublagem, não, você tem a imagem já está te alimentando. Eu acho que essa é a diferença básica de fazer um game e fazer uma dublagem. Né? Deixa eu adicionar uma coisa muito interessante que o Pedro estava falando, é que assim, no processo lá do estúdio, onde a gente faz os games, eu e o Felipe, ele é um processo que ele é muito harmônico e conjunto entre eu e o Felipe. Não é só porque eu tenho experiência como ator e diretor artístico que eu sei 100% de tudo. Não. Porque existem as partes técnicas, existem as sugestões de um time para você chegar a um resultado que realmente chegue à verdade que o ator precisa entregar. Então, depende de muitas coisas, não é somente um arquivo de Excel, que é basicamente o que eu trabalho. Então, um arquivo de Excel, que você tem a coluna com o nome do ator, que corresponde ao lado do nome do personagem, então está lá, Luiz Carlos Percy, Joel. Uma outra coluna tem todas as falas dele em inglês, e uma outra coluna tem todas as falas que correspondem ao inglês e ao português. Então, where are you going, Ellie? Onde você está indo, Ellie? Be careful, Ellie. Tome cuidado, Ellie. Tem tudo lá, beleza. Só que, dependendo do projeto, dependendo do estúdio, você tem, às vezes, um contexto das situações. E assim, pela experiência que a gente tem, dependendo do arquivo que chega para a gente lá, a gente não tem um contexto, cabe a nós acharmos e decidirmos o que poderia ser. Cara, ele está falando, por exemplo, eu fiz o Star Wars Outlaws, que é um game da Ubisoft que saiu agora. Esse era o roteiro do script que eu tinha lá, ele não falava quase nada. Ah, subiu um speeder, ela matou um cara, ela matou o cara, ela pegou um blaster, ou sei lá, subiu num lugar e pulou. Aí vem da minha parte e eu ouvi falar, cara, ela fez um esforço aqui. E aí eu, na hora, de maneira bem rápida, tenho que falar para o ator assim, ó, o seguinte, você pulou por uma grade. Eu tenho que dar rápido esse contexto para o ator, na hora, ir lá e fazer. Como o Percy falou, não tem imagem, eu não sei o que é. No caso do The Last of Us 2, por exemplo, teve algumas cenas que a gente teve vídeo. Então, logo de cara, por exemplo, a Luísa Casper, a primeira coisa que ela fez foi a morte do Joel. E tinha vídeo tudo. Só que antes dela ver o vídeo, eu entrei dentro da cabine e cheguei e conversei com ela. Porque eu sabia que o baque ia ser tão grande como foi pro Percy. Para todo mundo. Não é? Eu cheguei para a Luísa e falei assim, peraí, Fê, eu vou entrar lá. Eu entrei na cabine, fechei a porta e falei assim, Lu, é o seguinte, eu fiquei uns 15 minutos falando para ela. Falei, a cena que vai se desenrolar é assim, começa assim, papá, pus a mão nela e falei assim, ó, eu quero que vocês se preparem, porque é uma cena muito forte. O Joel, no caso, ele vai morrer. Eu vou matar ele, vou espancar ele até a morte. Ela ficou assim. Cara, eu falei, isso vai ser uma das primeiras coisas que vão acontecer no jogo, então não sei o que, não sei o que lá. O que é que você está sentindo agora? Ela falou, eu não sei dizer, mas eu tô, cara, eu tô me torturando. Eu falei, você vai usar isso que você está fazendo para você fazer a cena. Retém isso, tá? Vamos lá? Vamos lá. E assim, eu não poderia fazer um processo desse se não fosse a Luísa. A Luísa, ela é incrível, ela é visceral, ela entende, ela é extremamente inteligente falando artisticamente, falando também.
E ela fez o que vocês viram no jogo, você entendeu? Então, para complementar isso que o Percy está falando, existem vários processos aí. Tem games que são, de uma certa forma, mais fáceis de se fazer, porque você tem contextos no script e outros não. Vai de nós, eu e o Felipe, a gente fala, cara, isso daqui, uma vez o Felipe já falou para mim, falou, cara, isso daí na verdade, cara, eu acho que ele está sacando a arma e atirando. Eu falei, eu também acho. Fulano, vamos, pensa nessa ideia e vê com isso. Ele faz uma vez, vamos ver, é mais ou menos isso. Agora, vai para valer, e aí faz, você entendeu? É mais ou menos assim, mais ou menos um pouco também do processo, um complemento para ele. Existe muito também, a gente confia muito no nosso tato também, né? Por exemplo, na cena lá dos preconceituistas, né, que o Seth vai dar o sanduíche de desculpa e tal, tem um original. Verdade. E por sorte a gente tinha o vídeo, né, da cena, e no original ela só faz assim, ela faz. Só que ela tava mexendo a boca, eu falei, pô, vamos botar alguma coisa ali, né? Boa, filho. Aí a gente, puta, o que a gente vai colocar? Então eu falei, vamos botar meu caralho. E na verdade não tinha isso. Não era no original, no original era só fazer uma. O Fê deu essa ideia. Vamos botar alguma coisa ali pra. Como você deu a ideia também, por exemplo, eu dirigi também o Guardiões da Galáxia. Nossa. E aí o Guardiões da Galáxia que também o João Capelli também dirigiu. Então, isso foi uma coisa muito louca, porque o Guardiões da Galáxia foi um quebra-cabeça que deu certo. Eu fiquei com muito medo, porque eu dirigi o Star Wars, o Rafael Rossato, eu dirigi o Mauro Ramos fazendo o Drax, eu dirigi meio que 70% do jogo. E o João Capelli no Rio de Janeiro dirigiu a Gamora, dirigiu o Rocket, que, cara, é um personagem que é o alívio cômico e tal, não sei o quê, que é o Mackenzie Licita que fez e tal, e depois isso se juntou tudo no jogo. E qual foi o resultado? Deu certo. Mas teve uma sugestão que o Fê deu, a gente ficou brincando com isso, o Rafael Bolsonaro achou até estranho, eu falei, não, a gente vai fazer. Então, uma hora que eles invadem uma nave, e aí o Star Wars ele acha um banheiro, ele vira e fala, achei um toalete, achei uma privada, tava isso lá no script. Aí eu falei, cara, vamos meter outra coisa aí e tal, não sei o quê. E o Fê virou e falou assim, alguém tá afim de dar um tiro na louça? Olha, meu Deus. E ficou isso, cara. Não, o Gustavo falou, dá um tiro na louça, eu falei, Rafa, pode fazer, cara. E ficou no jogo, cara. Não foi preso ainda. Você entendeu? Assim como teve um outro game que a gente fez também, o Raid 2, que é um game que basicamente é igual ao universo do Mad Max. Só maluco, com aqueles carros muito loucos, o cara com roupa com espinho e tal. A gente colocou tudo que a gente queria. Palavrão. Aí, mano, o que você tá fazendo? Vou te quebrar, seu merda. Um monte de palavrão. O cliente gostou. Então a gente teve uma liberdade muito grande nesse game. Então, assim, tem casos e casos. Né? Legal! E é por isso que a dublagem brasileira, a correção é uma das melhores. Bora para a próxima perguntinha. Opa, tudo bem? Eu sou o Thiago, a minha pergunta é para o Luiz. Eu quero saber como é para você saber que você dublou grandes personagens marcantes, tipo, infâncias também, tipo, o pai, né, meu? Não, dos Padrinhos Mágicos, é que eu tô muito nervoso, gente. O pai dos Padrinhos Mágicos e o Joel, como personagem muito marcante. Como é pra você, também? Cara, eu tive um papo essa semana com um colega no Rio e ele estava me perguntando exatamente isso. Como é que foi para dublar, como é que foi para dublar, como é que foi para dublar. Tecnicamente é a mesma coisa. Você vai dublar o pai do time, você vai dublar o Joel, ou você vai dublar um... Porque a gente não faz só cabeça de série, a gente não faz só grandes personagens, a gente faz a pontinha também. Num filme que você não tem nenhum papel expressivo e você vai fazer ali um soldado. O que é importante é, primeiro, levar tudo com o mesmo critério. Não tem, esse personagem aí não tem relevância, faz de qualquer jeito. Não. Esse documentário aí sobre caça de alce no Canadá, irrelevante. Não.
Nada é irrelevante pelo seu trabalho. O que você é chamado para fazer, você tem que entrar no estudo com o mesmo critério. O que vai mudar, claro, são envolvimentos. Fazer o Gandalf eu digo e acho que o Gandalf é o personagem que eu fiz que eu mais estava lá, nele. Porque o ator tem uma coisa que eu gosto muito, que é uma respiração constante. Ele não fala nada sem que você veja Isso para mim é pensamento que está acontecendo. Então eu consigo pensar junto com ele, né? E quando eu pego um papel que tenha isso, é claro que você tem mais subsídio para trabalhar, porque você começa a entender o pensamento do cara que se transforma em fala, né? Alguns outros talvez não tenha tanto, até por edição, um documentário, uma coisa, né? Mas o critério que você tem que encarar é o mesmo. Não é porque você é um artista da pintura, que se você é chamado para fazer um cartaz de uma festa de aniversário da filha de um amigo, que você vai cagar no trabalho. Não. Se você é um puta de um artista plástico e é chamado para fazer um negócio, faça com o mesmo critério que você faria para expor no Louvre, né? Eu penso assim. Espero que pense-se assim. A gente sabe que nem sempre a coisa vai por esse lado, e as pessoas dão valor, principalmente quando tem valor envolvido. Isso aqui eu vou ganhar bem, vou me dedicar. Isso aqui é merda, eu vou me dedicar. Eu não penso nisso. Para mim, tudo é consequência. Se eu estou aqui agora, é consequência desse critério. Não é porque eu nasci de pura lua. Realmente, né? E além disso, acho que também vou levar muito em consideração que você começa de algum lugar, principalmente, né? Porque realmente na dublagem também, claro que tem casos e casos, mas é muita questão de às vezes você tá fazendo as contas e você tá fazendo os pequenos papéis e é isso que te leva, né? Às vezes é uma coisa também. Eu me tornei dublador na Herbert Richards, eu dublava no chamaram para Herbert, quando a Herbert assistia, e eu me tornei dublador quando o Peterson Adriano, que dublava o Bart Simpson na primeira temporada, brilhantemente, ele me colocou para fazer uma pontinha, mas muito pequena, numa novela mexicana, lá daqui, que o cara entrava e falava, meu querido. Nossa. Não, nem isso, ele abraçava alguém e falava, bom te ver. E aí eu entrei e botei lá, meu querido. Ali ele falou, você sabe dublar. E aí começou a me escalar e a me expandir. Uma frase irrisória, que se você pudesse chegar lá e botar, como vai? Mais um. Naquele, meu querido, que veio o abraço, a verdade. Opa, ele sabe dublar. E aí começaram a papel. Então, é isso, se colocar o mais integralmente que você puder em tudo. É isso, gente, aproveitar as oportunidades. Exatamente. Para a próxima perguntinha. Infelizmente, nossa última pergunta. É a última perguntinha, gente. Nós temos. Se você conseguir, galera, tipo o Meet, agora tem Meet Greet. Exato, já aproveita esse tempo. Vamos lá? Boa tarde. Brunão aí, Secast, a gente queria fazer uma pergunta para vocês, que as outras duas vocês já responderam. Estava já engatilhado já. Eu ia perguntar justamente dos carros, né, que vem da interpretação, e a nossa dublagem é referência mundial por causa disso. E vocês estão de parabéns, porque os jogos são fenomenais, estão incríveis. Eu queria fazer uma pergunta com relação, lá fora, a gente já tem games dublados desde a época dos games antigos, dos consoles antigos, PlayStation. A gente tem muitos jogos assim. Só que no Brasil a crescente é relativamente nova, né? O mundo geek está escalonando muito. Vocês tinham noção, que já estão lá dentro, né? Que o The Last of Us ia alcançar um hype tão alto a ponto de virar uma série e possivelmente, por alguns boatos que está tendo, um possível longa que estão querendo fazer, vocês tinham essa noção de escalonada? Eu não.
gente nunca imaginaria que, por exemplo, esse game tomaria essa proporção. Eu acho que a Sony, por exemplo, que de uma certa forma, não digo que bancou o primeiro game, mas ele viu o potencial do estúdio Naughty Dog, viu que o game fez um boom daquele e eles deram um caminhão de dinheiro para eles produzirem um segundo, de forma rápida, e aí veio a pandemia no meio da produção disso daí. E aí, assim, cara, o segundo game fez um sucesso estrondoso, mas eu acho que o primeiro ainda fez mais sucesso do que o segundo, porque o segundo ele divide opiniões. Tem gente que não gosta muito do jogo, tem gente que tem preconceito com o jogo, tem gente que acha que tem muita coisa no jogo que não passa exemplos ideais para o mundo de uma certa forma, até engraçado. Ideal, eu discordo, porque a gente tem que valorizar todos os tipos de comportamentos, amor, existe de diversas formas. Entre um homem, uma mulher, família, não importa. Amor acho que é a palavra universal que poderia trazer uma harmonia geral. Então você tem que aceitar tudo que existe, cara. Quem é você para julgar alguma coisa? E eu acho que o The Last of Us 2 ele traz tudo isso. Ele dá tudo isso, ele oferece tudo isso. É um prato cheio para tudo. Eu tenho até falei pro Percy, o The Last of Us 2 ele tem uma coisa muito incrível, que ele quase meio que reinventa a jornada do herói. Você começa de um jeito e vai para um caminho que você fala, não, isso não vai acontecer. E acontece, você é obrigado a aceitar, você não sabe mais para quem você torce, você não sabe o que é certo e o que é errado. Então é por isso que faz você pensar muito. Tem uma pessoa, só para terminar, que a gente já terminou o tempo, porque eu falo sempre muito, tem uma pessoa que eu conheço, que ela é muito fã do jogo, ela passou por um momento na vida dela que ela quase perdeu a vida. Caramba! E o The Last of Us trouxe esperança para ela continuar vivendo, pra você ter ideia. O nível que foi ele para essa pessoa. Mexeu muito comigo também, mas muito. E para mim, The Last of Us 2, para mim, é o maior jogo de todos os tempos. Ele oferece tudo para você. História, tudo isso que eu já acabei de falar, e também gráficos incríveis, jogabilidade muito boa, sabe, o environment, o ambiente é riquíssimo. Então assim, cara, é um jogo super completo. Verdade. Eu vejo minha opinião. Não, acho que é importante assim, a E3 de 2018, né, teve vários jogos que a gente teve o privilégio de fazer a maioria, né? Days Gone e tal, foram todos anunciados na E3 de 2018, né? E pra mim o The Last of Us 2 foi um que teve uma divisão aí de lados, né? Porque às vezes, por exemplo, você joga o Days Gone, você joga o God of War também, né? Tem essa questão do pai com o filho, né? Dessa relação paternal. E no The Last of Us a gente tem esse mix de sentimentos, né? A gente toda vez se pergunta, você acaba o primeiro, quando eu acabei o primeiro jogo eu falei, pô, eu faria o que o jogo fez, entendeu? Eu faria, e como ele fala no jogo, eu faria de novo se eu tivesse a oportunidade, entendeu? Então, aí a gente vai do céu ao inferno, né? Experimentando a vingança, experimentando como quer perder as pessoas que você ama, você aprender a tocar um instrumento, você perder os seus dedos, como que eu vou tocar depois? Eu vou ter motivação para tocar depois, porque minha mulher me abandonou, né? Eu fui atrás da vingança, consegui a vingança, mas de uma outra forma, né? Então acho que isso é um presente para a gente, como humano, né? A gente sentir todas essas emoções, né? E racionalizar isso. Né? Legal, incrível, gente. Bom, galera, infelizmente nosso tempo já se encerrou.